Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, paz seja com todos também. Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando. Estamos aqui para compartilhar com vocês o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa, meus irmãos. Vamos aí, já está pedindo, né, para nós não esquecermos. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like para nós, clica no sininho das notificações para que você receba cada vez que sai um vídeo novo e compartilha o Evangelho, amém? Nós estamos aqui para falar do Evangelho de Cristo, para falar, principalmente falar da vinda de Jesus, né, amor? Que é uma coisa que o Senhor ele tem falado ao nosso coração. E nós precisamos nos atentar a isso, né? Eu vou ler para vocês algumas passagens do livro de Provérbios, amém, meus irmãos? Vamos aí já ter a palavra. Eu vou só falar aqui alguma coisa que o Espírito Santo me falou e eu deixei marcado. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês que diz assim, olha, o Senhor pergunta assim, você é temente ao Senhor? Tá aí um ponto de interrogação. Ser temente a Deus é viver para Ele, respeitar, obedecer, reverenciar, viver em santidade, amar a Deus e tudo o que Ele ama e odiar tudo o que Deus odeia. Amém? Isso é ser temente a Deus. Agora nós vamos ali, agora eu vou ler a palavra. Amém? Vamos falar aí a respeito de ser temente ao nosso Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 19, eu vou ler o versículo 16 e o 23. É muitos versículos, então, é bastante capítulos, então vou ler algumas coisinhas só que o Espírito Santo mandou marcar. Diz assim no Provérbios 19, 16. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ali no verso 23 fala assim: quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Isso. Agora eu vou ali no livro de Provérbios 9 e 10. Amém, meus irmãos? Tenho aí um pouquinho de paciência, porque é assim, capítulo 9, versículo 10 do livro de Provérbios fala assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Amém? Vamos aqui agora para o capítulo 8, Provérbios ainda, ok? Verso 13. Fala assim, olha. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Amém? Agora vamos no versículo 16, capítulo 16, versículo 6. Fala assim, ó. Quem é bom e fiel recebe perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Amém, meus amados? Tá. Amém. Estou chegando ao fim. Vamos lá para o capítulo 14, versículo 26 e 27. 14, versículo 26 e 27 fala assim, olha. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Amém?
até aqui. Essas foram as palavras que o Senhor ele me mostrou, tudo dentro do livro de Provérbios, falando a respeito de ser temente a Deus o Senhor. Pode falar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, na hora que você estiver ouvindo esse vídeo. Assistindo, e o que né? nós estamos aqui apresentando a vocês em Provérbio. Provérbio tem muitas coisas muito interessantes para nós ouvir e para nós ler e entender o que a palavra de Deus está falando. Ele fala aqui, nós estamos falando aqui sobre o quê? Quem guarda os mandamentos guarda a sua alma, mas aquele que não faz causa dos seus caminhos morrerá. Então, aqueles que realmente, irmão, estão vivendo uma vida ali sem a direção de Deus, sem ali o caminho de Deus, sem ter a presença de Deus. E quando nós estamos vivendo uma vida para nós mesmos, sem ter Deus no nosso caminho, então nós estamos mortos em entendimento da palavra de Deus. Nós não conseguimos ver a palavra de Deus. Mas quando nós damos ali crédito na palavra de Deus, mandamento do Senhor, aquilo que Deus apresenta para nós dentro da palavra, então nós vamos conseguir entender a palavra de Deus. Nós vamos conseguir ver o que Deus está falando sobre a palavra, sobre aquilo que Ele quer sobre a nossa vida. Então é importante aqui, ele fala aqui no verso 23 de Provérbios 19, 23, o temor do Senhor encaminha para a vida e aquele que tem ficará satisfeito, mas nenhum mal visitará. Então o que ele tem? Deus está falando, olha, se você teme a Deus, você tem uma vida em Cristo, você vive para Deus, você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, então você tem a vida em Cristo, você tem uma vida guardada nas mãos do Senhor, você é guardado, você ali sobre a proteção de Deus na sua vida. Você tem uma proteção de Deus sobre a sua vida. Nenhum mal pode ali destruir a sua vida. Nenhum mal pode, causar o dano na sua vida. Então, o que nós estamos falando sobre a pessoa buscar. A pessoa não é somente ali falar, eu sirvo a Deus, mas eu não tenho uma vida arregada nas mãos do Senhor, uma vida ali de santidade. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Não é somente falar que serve a Deus, mas eu não vivo a palavra de Deus. Eu não vivo nada do que Deus está falando na minha vida. Eu só apenas falo que sirvo a Deus, mas não tenho uma vida de santidade, uma vida ali nas mãos do Senhor. Ele fala, o temor do Senhor encaminha para a vida. Se nós teme a Deus, você tem uma vida nas mãos do Senhor, você teme a Senhor, você respeita a Deus, é uma referência a Deus, você tem aquele temor, você respeita a Deus. Então, quando nós respeitamos, o amor de Deus está no nosso coração. E tudo que é mal, eu não vou conseguir mais fazer o mal, porque eu tenho o amor de Deus na minha vida. O amor de Deus está na minha vida, porque eu temo a Deus, porque eu tenho uma vida em santidade com Deus. Então, tudo que é mal, eu não vou conseguir mais fazer. Por quê? Porque a minha vida está na mão do Senhor. Eu sirvo a Deus, eu vivo para Deus, eu sou temente a Deus, eu tenho uma vida arregada nas mãos do Senhor. Então, isso é importante que nós venha viver dia após dia, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. Não adianta, Pai, eu falar que sirvo a Deus, mas eu pouco leio a Bíblia, a minha vida ali só fala que eu sirvo a Deus e não vivo a minha vida em santidade com Deus. Fala que serve a Deus e vai para o mundo, né? E vai para o mundo, né? Vai para a galera, né? Eu não leio a palavra, eu não busco a palavra, eu não tenho tempo para Deus. Meu tempo é curto, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo e o outro. Então vou deixando as coisas de Deus lá para trás. Não fala também, não vive vigiando o que fala, né, amor? Nós precisamos viver. Nós precisamos olhar o que nós estamos falando. Palavras de santidade, palavras de verdade, né?
se nós servimos, se nós somos temente a Deus, nós não falamos mentira, nós não somos falsos, né, amor? Com certeza. Tudo isso na nossa vida tem que ser vigiado, tem que ser mudado. Com certeza. Se a gente não pode usar de falsidade com as pessoas, a gente não pode enganar, né? Enganar. Ah, mas foi só uma mentirinha, né? Mas uma mentirinha não tem nada demais. Tem, meu irmão, minha irmã, tem. Uma mentirinha leva a outra, e ali quando nós vamos ver, nós estamos afundados nas mentiras, nós estamos afundados na falsidade, né? E nós temos que estar afundados no quê? Afundados na profundidade da palavra de Deus, da presença de Deus. Nós temos que respeitar o nosso próximo. Eu tenho que respeitar o meu vizinho, mas o meu vizinho não me respeita. Ok. Ele não te respeita, mas você tem que respeitá-lo. Por quê? Por obediência à palavra de Deus, por obediência ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. É difícil sim, claro que é. Eu lembro de mim, a Lília do passado, que quando errava, não admitia o erro. Eu lembro, não é, amor? Sempre queria. Quando nós éramos. Dá o troco, né? Quando nós éramos. Nós dizíamos ser evangélicos. Ah, não, nós somos cristãos protestantes, nós somos crente, né? Mas pisava no nosso calinho e ali nós mostrávamos o verdadeiro eu que nós tínhamos. Ainda vivia no mundo. Por quê? Meu marido não aceitava que estava errado, eu não aceitava que estava errado, eu queria machucar ele, ele queria devolver o que eu fazia com ele, me machucando, e assim nós vivíamos uma vida desordenada, ou seja, nós se enganava a si mesmo, achando que servia a Deus. Fora da presença de Deus, dizendo que servíamos. Era cristão. Não, nós somos crentes. O nós que somos Deus fala evangélicos. Aqui, né? O que Deus fala aqui, né? Aqui no Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio, sabedoria e o conhecimento, do santo e o entendimento. Então, se você tem o temor ao Senhor, você é sábio, você tem esse conhecimento, você teme a Deus, você tem esse conhecimento, você tem essa sabedoria em Deus. Exatamente. Então, nós somos sábios quando nós somos temente a Deus. Porque sem temer a Deus, nós éramos sábios? Não. Nós não tínhamos sabedoria nenhuma. A gente vivia falando o que pensava, o que vinha na cabeça. O que vinha na cabeça. O que o nosso coração estava cheio da palavra de Deus? Não, estava cheio de mágoa, de mazela, coisas ruins, né, amor? Né? Um desejo de querer maldizer as pessoas, falar mal das pessoas que nós conhecíamos. Nossa vida era assim, né? A gente se reunia um na casa do outro e a gente ficava bem como? Falando mal dos outros, tacando pedra no telhado dos outros, e nós falávamos que éramos temente a Deus, né? Vamos entender um pouquinho da palavra, né? O que nós estamos falando. Temer a Deus é uma coisa que você fala assim, não, eu temo a Deus, né? Eu sei, né? Ali, você tem esse conhecimento. Temer a Deus é o mal não pode mais fazer parte da sua vida. Dominar, né? Você não pode mais ter o mal na sua vida. Temer a Deus é tudo que é mal tem que ser jogado fora. Você não pode mais ter esse mal na sua vida. Você é uma pessoa santa. Temer ao Senhor é ser santo, é ser uma pessoa madura, é ser uma pessoa, né, ali que domina a sua vida ali, e o mal não pode mais fazer parte da sua vida. O mal ele tem que ser lançado fora. Você tem amor, você consegue ter somente amor no seu coração. Ter o domínio próprio, falar com mansidão, né? Ter paz. Então, vocês são santos? Nós não somos santos. Nós lutamos todo o tempo para viver em santidade.
Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Estamos longe da perfeição. Mas lutamos todo o tempo para viver em perfeição. Viver em santidade ao Senhor. A palavra que Deus tem nos dado, falando a respeito, sempre Deus tem falado, alerta meus filhos, alerta minhas filhas, que eu estou voltando. Jesus está voltando, né? Os tempos estão chegando ao fim. E Deus fala a respeito de ser temente a Ele. A gente, quando fala que é temente a Deus, o que é ser temente a Deus? Olha, é viver, é lutar todos os dias para estar em santidade, é lutar para fechar a língua dentro da boca, que é muito difícil, mas nós temos que conseguir não tacar pedra no nosso próximo, no nosso vizinho, no nosso parente, não falar mal. Mas a gente chega numa roda de parentes, amigos, sempre vai vir alguém para quê, amor? Falar mal de alguém, né? E aí o que a gente faz? A gente entra no embalo. Não, meu irmão, minha irmã. Né? Que nem eu sempre falo para o meu marido, quando acontece isso, o que a gente faz? A gente fala, olha, vamos orar por essa pessoa e vamos orar a Deus para que também cuide de nós, né? Como a pessoa erra, nós também erramos. E nós precisamos o quê? Viver diferente, com temência, sendo temente a Deus o Senhor. Aqui em Provérbios capítulo 8, verso 13, ele fala assim: o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, os odeia. Deus odeia essas coisas. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Então, temor ao Senhor é odiar o mal. Você não tem mais parte nessa vida. Você é um servo de Deus. Você é diferente. Você não pode olhar para uma pessoa com maldade, desejar um mal para aquela pessoa. Você não pode ter mais isso. Se você tem isso, você não tem o amor de Deus na sua vida. Você não teme a Deus. Você precisa temer a Deus. Temer ao Senhor é odiar o mal. Então, tudo que é ruim, Deus odeia. Quer dizer, eu falar mal das pessoas, eu temo a Deus. Eu olhar com maus olhos contra uma pessoa, eu temo a Deus? Não. Para mim, ter essa vida mudada, eu preciso odiar o mal. Eu preciso sair do mal. Eu preciso dominar. Eu não tenho mais querer, fazer mal para as pessoas. Nós temos que ser temente a Deus verdadeiramente. Meu irmão, minha irmã. Então, mas aquela pessoa é má, só faz coisas ruins, então eu tenho que odiar ela. Não, você tem que orar, você tem que amar aquela pessoa. Olha para a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, e você vai entender o que nós estamos falando. Jesus, ele condenou aquela adúltera que foi levada até ele ali, que as pessoas todas queriam apedrejar ela, porque na época a lei era que mandava, e a lei mandava que a pessoa pega em adultério, e ela foi pega ali, e ela tinha que ser apedrejada. Jesus apedrejou a mulher? Jesus condenou aquela mulher? Não. O que ele fez? Ele olhou para as pessoas que estavam ali acusando ela e falou para as pessoas: aquele que não tiver nenhum pecado, era nenhum pecado, que atire a primeira pedra. O único que não tinha pecado ali era o Senhor, que estava ali falando para as pessoas. E cada pessoa teve que olhar para dentro de si, e todas, não sobrou ninguém. Meus irmãos, por quê? Porque nós sabemos que nós temos um coração pecaminoso, nós temos um coração mau e nós pecamos. Aqui ou ali nós estamos tropeçando, nós estamos ali sempre cometendo erros, pecados. Então nós olhamos para Jesus. Olha o exemplo de Jesus, meus irmãos. Quem que ensina para nós como nós devemos viver nesse mundo? É a palavra de Deus.
são os exemplos que Jesus ele deixou para nós ali na cruz, certo? Então, o que é que eu faço para ser temente a Deus? Antes de abrir a minha boca, eu vou pensar, eu vou elevar os meus olhos para o Senhor, eu vou pedir a direção do Santo Espírito do Senhor, que está aqui, Ele habita em meu coração. A palavra de Deus, ela fala assim, que o nosso coração, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o meu coração estiver cheio de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, de ira, minha boca só vai falar coisas más. E como que eu faço para que o meu coração mude? Meus irmãos, lê a Bíblia. Minha irmã, lê a Bíblia. Lê a palavra do Senhor e olha os exemplos que Jesus ele deixou para nós dentro da palavra, né? Olha que passagem linda essa, da mulher que foi pega em adultério. Ela merecia ser julgada ali, merecia por Deus. Só Deus pode julgar. Só Deus pode condenar. E Deus perdoou, né? Deus perdoa, né, amor? E nós queremos nos colocar acima de Deus. Nós queremos tacar pedra, nós queremos jogar a pessoa no limbo. Oh, meu irmão, quantas vezes nós merecemos, né? Ser jogados no limbo? Porque sem a misericórdia de Deus, nós não temos nossa salvação. Deus tem misericórdia, porque Deus espia a nossa iniquidade, aquilo que nós fazemos. E pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Então, pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Então, se você tem temor a Deus, você vai desviar do mal. Você não vai dar crédito às coisas do mal. Você vai desviar. Amém, irmão? Então, ali no Provérbios 16, no versículo 6 e 7, fala assim, olha, pela misericórdia, pela verdade, expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pelo temor a Deus a gente consegue se desviar do mal. No versículo 7 fala assim, quando os caminhos do Senhor, do homem, agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então, meu irmão, minha irmã, vamos usar a palavra de Deus como uma fonte de vida para nós, né? Como um dicionário, como o nosso mestre é Jesus. E para nós estarmos seguindo a Jesus, nós temos que ler a palavra de Deus e ouvir o que o Espírito Santo ele está nos falando. Então vamos ser temente a Deus, vamos vigiar no falar, no ouvir, né? Vamos vigiar em cada passo que nós vamos dar. Amém, meus irmãos? Isso é o que Deus falou dentro dessa palavra hoje. Nós vamos encerrar por aqui, porque esse vídeo já se faz longo. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a falar sobre ser temente a Deus, sobre a volta de Jesus, mas isso vai ser no outro vídeo, amém? E outras palavras que o Senhor ele tem preparado para nós. Sejam tementes a Deus. Busquem ao Senhor acima de todas as coisas, amém? Jesus está voltando. E nós estamos preparando um caminho para cada pessoa que querem mudar o caminho e se desviar do mal. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.